O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! É a continuidade do sangue. Pela força! Pelo amor da força! É a razão da existência. Pela harmonia universal dos infernos! Escute, a luta de classes não existe. Qual é a sua classe? O terceiro mundo vai explodir! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go, 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 go. Correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast incendiário de cinema. Sombras Elétricas, e aqui é o Thiago Diniz. E aqui é André Renato. Muito que bem, nesta segunda parte do nosso especial sobre o grande Walter Hill, ou Walter, mas pode ser Valtinho também, quem sabe? Valtinho Colina. Valtinho Colina, que é um dos maiores diretores de cinema de ação de Hollywood, como falamos no episódio passado. E hoje a gente vai falar de uma obra-prima dele, que é o Ruas de Fogo, ou em inglês Streets of Fire. Quase que é o Streets of Rage, hein, do Mega Drive. E vamos lá então, pau na máquina! Pau na máquina, só que antes, rapidinho, um pequeno parênteses pra gente dar um recado aí pros nossos ouvintes. É um recado necessário, viu, galera? São coisas da vida, então precisamos dar esse aviso aí. Bom, galera, vida vai, vida vem. Nós não recebemos para produzir esse conteúdo, né, que a gente produz aqui. Também não pedimos nenhum tipo de contribuição financeira, né, dos nossos ouvintes, seguidores, nem nada disso. Então a gente tem que dividir, né, esse tempo com nossos trabalhos, né, os trabalhos que a gente garantem a nossa sobrevivência. E aí, põe comida no prato. Que põe comida no prato. Só que aí, justamente, né, há épocas em que a coisa tá mais tranquila, só que há épocas em que a coisa é mais complicada. Os trabalhos exigem mais. E aí, infelizmente, a gente vai entrar nas próximas 8 semanas, mais ou menos, 2 meses aí, até metade de julho, em um período bem complicado de trabalho. Então, a gente decidiu fazer o quê? A gente não vai parar com o podcast, a gente não quer parar, né? Nem que seja temporariamente. Então a gente vai continuar, é claro, só que a gente vai ter que mudar um pouquinho aí a periodicidade. Nós não vamos mais conseguir produzir episódios toda semana pelos próximos 2 meses. Depois de julho a gente volta. Aí a gente volta tranquilo com episódios semanais. Mas para os próximos 8 episódios a gente vai ter que fazer um esquema quinzenal, infelizmente, né? Então vai dar um pouco mais aí aquela ansiedade pelo episódio seguinte, né? Vocês vão ter que esperar um tempinho a mais aí. Episódios 1 a cada 15 dias, mas com a mesma proposta, com a mesma dedicação, com o mesmo esforço que a gente tenta aqui para produzir um conteúdo legal sobre cinema e audiovisual e política também ao mesmo tempo. Na verdade vai ser Enfim. até melhor, né? A gente tem esse tempo que a gente vai ficar um pouquinho fora, né? A gente vai também ter um trabalho aqui fora do microfone, né, para trazer uns conteúdos novos para vocês aí, né? A gente tem alguns especiais aí já engatilhados para vocês. Então, segundo semestre promete, gente. Segundo semestre promete. Porque, bom, todo mundo que produz conteúdo sente esse drama, né? De você ter que produzir, não pode parar, tá o público esperando. E na universidade, na academia, é assim também, pior até,
né? Você tem que escrever artigo, você tem que participar de banca, de qualificação, você tem que fazer um monte de coisa, e aí você não sobra tempo pro ócio mesmo. O ócio é necessário, entendeu? Você ficar sem fazer nada, ou você fazer alguma coisa nada a ver, tipo jogar videogame, né? Pra quê? Para as ideias virem, ideias novas aparecerem, sabe? E tempo também para estudar, para pesquisar, para ler, para ver filmes, né? Então também, né, a gente que já tem trabalhos externos, e eu, no caso, né, além de trabalho, tenho família também, né, com filho, com criança pequena, então isso traz toda uma outra questão. Então esse período aí que a gente vai, né, diminuir um pouco o ritmo, vai ajudar também nesse sentido, né, a gente a pensar com mais calma, a buscar novas coisas, a produzir ainda melhor, tentar, né, esses conteúdos aqui. Mas é isso, galera. Contamos aí com a compreensão de todos e, de qualquer maneira, estamos aqui. Canais de comunicação abertos para trocar qualquer ideia. Bom, vamos lá pro Ruas de Fogo, então? Ruas de Fogo. Então, de novo, pau na máquina. Nos anos 80, além de Ruas de Fogo, o Valtinho Colina, ele escreveu e dirigiu pelo menos 2 outros ótimos filmes de grande sucesso, né, nos anos 80. Que é o 48 Horas, né, de 1982, com o Nick Nolte e o Ed Murphy, que, aliás, né, esse filme lança o Ed Murphy na carreira cinematográfica dele, né? Porque até então ele era da TV, né? Ele era do Saturday Night Live e de palco, né? De stand-up comedy dos Estados Unidos, né? E o outro grande filme dele é o Inferno Vermelho, né? Que em inglês é o Red Hit, de 1988, que aí vai ter o James Belushi e o Arnold Schwarzenegger, né? Que eles vivem dois policiais, né? Não, André, esse não é o filme que o Schwarzenegger, ele é russo? Exatamente. Ele é um agente... esse mesmo, meio policial, né? Sim, meio militar, sim. meio agente da KGB soviético. Ele começa o filme na neve, né? Tipo, ele tá caçando um mafioso russo. Sim. Só que esse mafioso, ele escapa, né? E foge para os Estados Unidos. Uhum. E aí tem um programa de colaboração, né? Quer dizer, já é na época da perestroika, Mikhail Gorbachev, já no processo de dissolução da União Soviética. Então forma-se essa colaboração aí entre a União Soviética e os Estados Unidos. E o Schwarzenegger, ele vai para os Estados Unidos. Ele se associa lá à polícia americana para caçar esse mafioso aí. E daí nasce todo o humor. Fala aí, Thiago. E esses são 2 filmes, né, bem, como o André falou, o humor, né, eles são 2 filmes bem divertidíssimos aí na questão da comédia, né. E é baseado naquela premissa de dupla, né, dupla de parceiros, cops, né, que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, né? São aqueles parceiros que tipo, brigam entre si. A gente tem exemplo aí de Máquina Mortífera, pensa no Máquina Mortífera, né? Todos os buddy cops, como eles chamam, né? Esse tipo de filme. É isso aí. Bom, nos anos 90, além do roteiro de Alien 3, Walter Hill fez alguns westerns e escreveu alguns episódios da série Contos da Cripta. Nossa Senhora. Ele realmente passeou por quase todos os gêneros, né? Gêneros, assim, de cinemão, sabe? Cinema industrial. No século XXI, vale a pena citar algumas coisas aqui. Outras é melhor deixar de lado, tipo aquele Supernova lá, né? Nossa Senhora. Mas enfim, vamos citar aqui
que ele dirigiu um episódio da série de TV Deadwood, que é um western, em 2004. E em 2016, esse eu não sei se vale a pena citar ou não, mas vamos citar já para instaurar a polêmica. Em 2016, ele escreve e dirige um filme chamado Vingança, em inglês The Assignment, que é um filme que traz uma premissa bastante questionável, para dizer o mínimo. A gente tem lá um assassino que sofre, sem consentimento, uma operação de mudança de sexo. É isso mesmo. Daí ele ou ela, no caso, né, interpretada pela Michelle Rodrigues, parte para se vingar de quem fez isso com ele. Né? Então, assim, causou uma certa discussão esse filme, né? Essa premissa, ela tem um teor potencialmente bastante transfóbico aí. E machista também. Enfim. Mas em 2022, ano passado, ele escreve e dirige o western Dead for a Dollar, que tem sido bastante elogiado. Foi bastante elogiado pela crítica e pela cinefilia. Bom, bora lá falar do Ruas de Fogo então, né? Já que esse é o episódio, a gente entra no tema agora. I'll be coming for her, and I'll be coming for you too. Sure you will, and I'll be waiting. You are about to enter a world unlike any you've ever seen before, where rock and roll is king. The only law is a loaded gun. Where the beautiful, stay and see the show, it's really good. the brutal, I want Tom Cody. and the brave all meet From now on, it's for real. in Streets of Fire. You're lying in your bed and on a Saturday night, you're sweating buckets and it's not even hard. But your brain has got the message and it's sending it out to every nerve and every muscle you got. You've got so many dreams that you don't know where to put them, so you better turn a few of them loose. Your body's got a feeling that it's starting to rust. You gotta rev it up and put it to use. And I don't know how I ever thought that I could make it all alone. When you only make it better, and it better be tonight. I'll be there for you tonight. And if you don't have anywhere to go, you go down on the pedal and you're ready to roll. And even if you don't have anywhere to go, you go down on the pedal and you're ready to roll. And your speed, it's all you'll ever need, all you'll ever need to know. Darling, darling, you and me, we're going nowhere slowly, and we gotta get away from the pain. Bom, Ruas de Fogo, esse filme faz um par bem interessante com The Warriors, né? Já que tem essa temática de gangues de rua, né? Cidade violenta, né? Cidade bem cosmopolita ali, grande, opressora. Porém, os dois têm contextos diferentes ali, eles vão trabalhar em contextos diferentes. Enquanto o Warriors, a sede dele é em Nova York, né, dos anos 70, onde a cultura hip hop ali já estava começando a tomar formas, né? Inclusive algumas gangues do The Warriors tem traços de hip hop ali, né, da galera. O Ruas de Fogo tem um cenário dos anos 50, então a rebeldia já vai mais para aquele lado cultural do rock and roll ali, né? O rebelde sem causa, sabe? É o rock and roll de jaquetinha de couro preta. São os rebeldes sem causa pegando fogo nas ruas dos anos 50. Aí. Enfim, são contextos sociais parecidos, porém contextos culturais diferentes. Enquanto The Warriors ele aponta mais pro presente, né, do que estava acontecendo
em Nova York ou em muitas cidades grandes na época, né? Ele aponta muito para o presente e, consequentemente, para o futuro. Quer dizer, a cultura hip hop ganhando cada vez mais espaço aí. O Ruas de Fogo, ele aponta para o passado, né? Para os anos 50. E existe também uma outra diferença que a gente falou um pouco no episódio passado, e agora vamos martelar esse prego um pouco mais fundo aí. Uma diferença em relação a esses dois filmes. No The Warriors, os índices de localização espacial e temporal, eles são mais bem definidos e relativamente explícitos dentro do filme. Quer dizer, ali no The Warriors, você, sem dúvida nenhuma, você reconhece a Nova York dos anos 70 e os diversos distritos daquela Nova York, principalmente a periferia. E isso reforça no filme o caráter particularmente histórico, social do enredo, entendeu? O Walter Hill, ele fala isso, inclusive, na entrevista que ele deu para o British Film Institute, de que filmes de ação, eles podem sim trabalhar com temas sociais, mas sem pesar muito nas teorias científicas, sociológicas, antropológicas, entendeu? Sem partir muito pros filmes cabeça, sabe? Pros filmes mais artísticos, mais autorais. Mas você inserir, sim, esses elementos, essa problemática dentro das estruturas de gênero, de filme de entretenimento, de filme industrial, sabe? The Warriors, ele faz isso bastante. O Ruas de Fogo já faz menos, né? E essa é a diferença. No Ruas de Fogo não existe nenhuma marca específica de localização geográfica ou temporal. Quer dizer, nada ali remete de maneira muito próxima ao nosso mundo real, ou pelo menos não remete de maneira tão próxima quanto o The Warriors. É claro que no Ruas de Fogo você também tem esse mesmo modelo de cidade grande, cosmopolita, violenta, desigual, com bastante pobreza, tomada por gangues e tal. Beleza. Só que a fantasia que se constrói em cima disso, no The Warriors, ela é uma fantasia mais carregada. Desculpa, né? A fantasia que se constrói em cima disso, no Ruas de Fogo, é uma fantasia mais carregada do que no The Warriors. Quer dizer, o Ruas de Fogo, ele se apresenta francamente como uma fantasia mesmo, como se fosse um conto de fadas. E como todo conto de fadas, ele tem um caráter atemporal, um caráter universal. Quer dizer, é uma história que poderia acontecer em qualquer lugar, poderia acontecer em muitos cenários diferentes. Porque no fundo aquela história trata de questões mais básicas, mais fundamentais, humanas, entendeu? Como toda história da carochinha, toda fábula, toda parábola, né? Então Ruas de Fogo tem esse caráter mais de fábula ou parábola. Já começa na introdução, né? Enquanto o The Warriors, ele aponta, né, apenas que o filme se passa num futuro próximo, né, ainda que distópico, como o Thiago falou no episódio passado, aqui no Ruas de Fogo, o filme, ele já joga o espectador lá longe, ou melhor, né, o filme joga o próprio filme, a história dele lá longe, lá num universo mítico, num universo separado, distante do nosso. No começo do Ruas de Fogo, qual que é a localização que aparece, né? Entre aspas, another time, another place. Quer dizer,
uma outra época, um outro lugar. É muito vago isso, sabe? É que nem o Star Wars, numa galáxia há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. É aquele mesmo tipo de fórmula, né, que costuma abrir contos de fadas, que costuma abrir narrativas míticas, mitológicas, porque justamente essa ideia de distanciamento, de atemporalidade, né, da coisa jogada num tempo mítico, num lugar mítico, totalmente separado, que não tem referência nenhuma, né, com o nosso mundo real, com a nossa época real, é o que mais contribui, que mais ajuda a reforçar justamente essa pegada mitológica da história, sabe? A moral da história, os temas trabalhados ali. Então essa fórmula de contos de fadas com a qual o Ruas de Fogo abre já diz bastante a respeito do filme, do que o filme vai ser, né? Enquanto na verdade é uma mistureba de gêneros tremenda, né? Em Ruas de Fogo você tem ali musical, você tem ali filme noir, você tem ali filme de ação, né? Com caráter social muito forte, gangues de rua, e você tem ali fantasia, quase contos de fadas. Enfim. Bom, a história, ela se passa em um distrito urbano chamado Richmond, que lembra basicamente, né, naquelas características bem básicas, qualquer cidade grande da costa leste dos Estados Unidos ou da região dos Grandes Lagos. De Nova York a Boston, de Chicago ou Detroit a Filadélfia. E a época em que se passa a história exibe todos os elementos assim, culturais, né, de marcas simbólicas, que remetem aos anos 50. Mas também elementos que remetem aos anos 80. E, acima de tudo, elementos que remetem à visão específica que os anos 80 tinham dos anos 50. Aí é que tá o toque todo especial de Ruas de Fogo. Não é os anos 50 que tá lá. É a maneira como a galera nos anos 80, que tinha uma verdadeira fixação pelos anos 50, enxergava os anos 50. Com aquela nostalgia. Entendeu? Mas o filme não faz nenhuma menção explícita à década de 50 ou à década de 80, ou seja, é como se o filme se passasse num universo alternativo mesmo, numa realidade paralela, parecida com a nossa realidade, mas é uma realidade paralela, tá? Esse negócio que o André falou sobre os anos 50, né, sobre a visão dos anos 80 sobre os anos 50, é só você lembrar aí, né, gente, do De Volta pro Futuro, né? Ou Grease, né? Os dois são filmes dos anos 80 que eles olham para os anos 50 e trazem a versão deles, né? E por quê, né? Porque nos anos 80 teve um grande revival, né, dos anos 50. Aquela coisa nostálgica, né? Eles trouxeram na moda, tinha muita coisa influenciada ali. Se você assistir algum filme do John Hughes, por exemplo, dessas comédias, né, meio dramas de adolescentes, né, dos anos 80, vira e mexe você vê alguém vestido com alguma coisa dos anos 50, assim, né? Porque os anos 80 ele estava trazendo esse revival dos anos 80, dos anos 50 para eles, né? Assim como nos anos 2000 teve aquele revival gigante dos anos 80, né? Todo mundo escutava só a banda dos anos 80, tinha muita coisa na moda também, a influência dos anos 80, né? E um dos produtos mais legais desse revival, né, foi um movimento de contracultura, né, dos jovens, que aconteceu na música, mais na música, assim, né? Música, que tal negócio, né? Meio que como foi os punks, né? Eles tiveram um alcance maior do que só a propriamente dita música ali, né? Tem a questão dos vestiários, o comportamento. E esse movimento foi chamado de Psychobilly, que é a junção lá do rockabilly dos anos 50 com o punk, né? Dos anos 70, 80, final dos anos 70 e meados dos anos 80 ali, né?
E a banda mais famosa desse Psychobilly é o Stray Cats. E no Ruas de Fogo, a gente também tem uma música meio Psychobilly rolando ali, né? É uma música chamada One Bad Stud, que toca inteira dentro do filme, inclusive. E quando ela toca dentro do filme, parece até um videoclipe ali, né? Tem uma banda tocando ali dentro de um bar, né? Tipo... E esse filme também tem uma atmosfera, não só essa coisa do Psychobilly, ele tem uma atmosfera também meio punk, assim, né? No geral, assim. É uma mistureba, assim, cara. Tem tanto... É muito elemento, assim. Inclusive, a parte visual desse filme é incrível, assim. O uso de neon que eles têm, assim, durante o filme, o trabalho de luzes, assim, é bem legal, é bem interessante. Só que tem muita coisa ali que tem elementos do que se tornaria os videoclipes, né? Mais tarde. Lembrando que videoclipe é uma coisa que... a gente tá falando aqui dos anos 80, mas a MTV mesmo com os videoclipes, ela só ia virar o que virou ali já no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que ia ter toda aquela indústria de videoclipes e tudo mais, né? Sim. No começo dos anos 80, né? Ruas de Fogo é de 84. Nessa época, a MTV norte-americana, ela tava surgindo. E na verdade, ela já surgiu fazendo um certo barulho aí. Só ia crescer com o passar dos anos. E se internacionalizar. Tanto que em 1990 chega a MTV no Brasil e tal, enfim. Essa estética, essa pegada de videoclipe, né? Essa harmonia muito única de som e imagem que os videoclipes vão ter a partir dos anos 80, graças ao efeito MTV, você já tem isso no Ruas de Fogo, entendeu? Acontecendo ali concomitantemente, sabe? E isso é bem interessante, né? Enfim, Ruas de Fogo, galera, é um prato cheio para quem curte essas referências todas. Referências culturais e musicais dos anos 50 e dos anos 80. Sério mesmo, se você nunca viu esse filme, para tudo que você está fazendo agora, pode até parar aqui o podcast e vai correndo ver. E volta depois. Claro. E ouça também a trilha sonora. Ouça muito. A trilha sonora desse filme é um negócio de outro mundo, cara. E o elenco, né? Se eu não me engano, tem um dos primeiros papéis do William Dafoe, né? Sim, exatamente. O William Dafoe, ele faz o papel do vilão do filme, o chefão da gangue lá. Novinho. Enfim. Bom, Ruas de Fogo, galera, como a gente falou no episódio passado, ele foi escrito pelo próprio Walter Hill, e o Walter Hill, ele tem um estilo de roteiro muito simples, né? Uma escrita muito simples que é justamente para potencializar a ação. Então, assim, é um roteiro simples, mas muito bom. Não é simplório de jeito nenhum, tá? São histórias simples, mas que te pegam pelo fígado, né? E daí esse efeito muito único, né, de você se apaixonar pelo filme e ficar assistindo de novo várias vezes. Quando te bate aquela saudade, você vai assistir de novo o filme. Sabe aqueles filmes que você vai assistir a vida inteira, né? Enfim. Bom, Ruas de Fogo é basicamente a história de uma cantora pop, né? O filme abre com uma cena magnífica de um show dela numa casa noturna. E nesse show você já tem lá, logo de cara, todas as referências dos anos 80, as luzes neon, aquele pop dançante carregado nos teclados e sintetizadores típico dos anos 80. Né? A música de abertura, na verdade, desse filme que tá nesse show, ela foi bem famosa nos anos 80, ela virou BG, né? De bastante
programa na TV aberta. Na Novela época, também. usava lá aqueles compassos lá no tecladinho pra tudo, entendeu? Pra fazer propaganda de tudo, enfim. Bom, e de novo, né, essa música ela é tocada quase que inteira no filme como se fosse um videoclipe, naquele ritmo estonteante de videoclipe já logo de cara. Tipo, assim, o filme já começa, cara, primeira cena já a 120 km por hora, sabe? Tipo, paulada, assim. É muito louco isso. Muito, muito, muito legal. E você tem essa cantora que é raptada lá pelo chefão de uma gangue fudidona, que é interpretado pelo Willem Dafoe. E aí, vai quem pra resgatá-la? Embora a contragosto, o ex-namorado dela, que é um anti-herói tipo John Wayne. Talvez os jovens não peguem muito essa referência, né? John Wayne nos westerns clássicos, né? Aquele cara meio sorumbático, meio misantropo mesmo, sabe? Ou o Clint Eastwood nos westerns clássicos também lá do Sergio Leone. Então esse cara meio misantropo, meio vivendo à margem da sociedade, que vai resgatá-la. Nisso, ele vai ser ajudado pelo atual namorado dela, né, que é o empresário dela, interpretado pelo Rick Moranis, que no filme faz aquele típico nerd dos anos 80, sabe? E por uma garota, né, que ele conhece, que esse anti-herói, né, conhece lá. E ela também ela também tá... Ela é meio drifter, né? Meio andarilha, morando aqui e ali, procurando trabalho aqui, outro ali, né? E aí ela vai se oferecer também para esse job lá de resgatar, entre aspas, a princesa, né? Enfim. Bom, essa história, galera, ela tem fortes elementos também de videogame. De gamificação, né? Como virou moda falar hoje em dia. Só que o referencial aqui não é jogo em cenário 3D em mundo aberto como GTA ou como o jogo do The Warriors produzido pela Rockstar, mas sim velhos clássicos em 2D, no formato plataforma da geração 8 bits ou 16 bits, entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Para mim, Streets of Fire, como o Thiago até lembrou no começo, lembra bastante o Streets of Rage. É quase o mesmo nome, né? Streets of Rage clássico do Mega Drive. E é isso, é uma premissa muito simples, né? O anti-herói solitário, misantropo, parte pra cima de toda uma gangue, ele sozinho, né? Enfrentando inclusive o chefão no final, como se fosse videogame mesmo, né? O chefe final, pra libertar a mocinha, a princesa raptada. Agora, galera, assim, noves fora o machismo clássico desse tipo de história, o Walter Hill, ele tem, pelo menos, a sensibilidade de incluir uma personagem feminina forte, independente e guerreira, na figura da Tomboy, entre aspas, que vai ajudar o herói na empreitada quase impossível dele. Tomboy, galera, eu não sei se eu vou explicar muito bem, desculpem se eu cometer qualquer tipo de erro, né? Mas é bem intencionado. Tomboys são meninas que possuem ou que adotam um visual e um comportamento tipicamente masculino, mas masculino assim, aqueles padrões bem tradicionais do macho, sabe? Nos Estados Unidos, né, a galera chama de tomboy. Não, sim, e essa coisa que aliás é típica do Walter Hill, né? De um personagem ou grupos pequenos de personagens, né? No caso do Ruas de Fogo, eles são grupos pequenos de personagens. É um personagem só e grupos pequenos de personagens são trabalhados lá no The Warriors, né? Que aí esses personagens ou pequenos grupos, eles precisam enfrentar umas forças avassaladoras, assim, né? Tipo, eles precisam resistir e enfrentar
as forças malignas, que são muito mais numerosas, né? Elas são, no caso do The Warriors, são todas as gangues de Nova York que ficam atrás do The Warriors, né? Da gangue do Warriors. E aqui é um cara contra uma gangue inteira. E esse desequilíbrio na narrativa, né? Que é entre forças, né? Ele é bem desproporcional no Ruas de Fogo e é uma coisa até quase que o Akira Kurosawa, né? Ele lembra bastante o Akira Kurosawa nesse sentido, assim, principalmente o Sete Samurais. E também lembrando que o Walter Hill, o Valtinho Colina, ele já declarou, né? Ele já deu algumas entrevistas falando que a grande influência dele é o Kurosawa. Exatamente. Bom, esse, galera, é um motivo épico, é um motivo mitológico mesmo, né? É o Davi contra Golias. São os 300 de Esparta, né? Entre tantas outras narrativas com esses elementos, né? Essa desproporcionalidade de forças. Talvez por isso esses filmes do Walter Hill batem tão fundo, tão forte dentro da gente e dá aquela vontade que eu falei de ver e rever incontáveis vezes, como se fosse uma música que você gosta bastante, uma música que te marcou bastante. Para mim, é essa mistura de temas épicos, mitológicos, com aquela gamificação bem simples, bem direta e bem gostosa, sabe? Embora certamente o Walter Hill nos anos 70 e 80 não fizesse ideia do que fosse gamificação, pelo menos não no sentido que a gente dá hoje pro termo, mas para mim é essa mistura de mitologia, epopeia e gamificação que dá um encanto, que dá a graça para esses dois filmes. É isso aí. Bom, acho que fechou, né? Fechamos. E fala aí pra galera onde que dá pra ver esta pérola. Bom, Streets of Fire pode ser visto para locação na Apple TV, na Amazon Video e na Claro Video, e para compra na Apple TV. É isso aí, chegamos em mais um final de episódio com você aqui, junto com a gente. E agradecemos você, ou todos vocês, por terem comparecido aqui com a gente, né? Esse papo que a gente tem aqui de cinema. Curta nossas redes sociais, temos o canal do YouTube com as aulas do André, e temos também o blog do Sombras Elétricas com a newsletter, para você ficar bem informado. E eu espero vocês no próximo episódio. Com aquele abraço para você e para o André. Falou, Thiago. Falou, galera. Abraços.